agradecer ao presidente Flávio Torres, que é o presidente do partido, ao Brandão, fundador do partido, à advogada Rafaela, e aos senhores e às senhoras que vieram aqui colher de mim um depoimento oficial acerca das eleições de Fortaleza. Primeiro, quero estabelecer que há poucos minutos passamos na casa do André Figueiredo, que é o presidente do nosso partido, conversamos e aqui demonstra-se claramente que não há nenhum arranhão, não há nenhuma insatisfação entre o presidente do partido, que teve todo o desempenho em viabilizar a minha campanha. Desde o começo, fiz questão de dizer, se não houvesse empenho do André, eu não teria sido candidato. E o empenho foi uniforme durante todos os 3 meses, tanto dele como do meu vice-candidato, o vice-candidato a prefeito, Alexandre Pereira, do PPS. Portanto, eu não me sentiria candidato vitorioso como fui, se não fosse a presidência do meu partido, a presidência de honra, que é o presidente Flávio Torres, os coordenadores e o nosso estrategista político, que é o Wagner Utida. Portanto, a eles os meus mais profundos agradecimentos. E em nome deles, todos os demais que fazem o PDT. Fiz alguns tópicos. Resultado das eleições. Foram 262 mil votos, quase 300 mil votos, dado de maneira muito espontânea, dado de maneira muito politizada pelos eleitores de Fortaleza. Esses 262 mil votos que nós tivemos vem demonstrar que uma campanha feita sobre a verdade, ela consegue sensibilizar o eleitorado. Tivemos poucos recursos, tivemos apenas 7 carros de som, nenhum muro pintado na cidade de Fortaleza, 35 ativistas, e conseguimos em 2 minutos de televisão. Portanto, mostra que quando se assenta uma campanha em cima da verdade, isso sensibiliza os nossos eleitores. Tenho a convicção, portanto, coisa minha, de que fui prejudicado mortalmente pelos institutos de pesquisa quando prestaram informações erradas. Não sei se de má fé ou se por incompetência, mas deram ao eleitor de Fortaleza informações que mudaram o resultado das urnas. Por isso que, tendo esta convicção de que fui severamente prejudicado e frustrando os sonhos dos fortalezenses, nós entramos com uma ação judicial. Portanto, o nosso foco ainda é participar das eleições. E ao doutor Djalma Pinto, que são os autores da ação, assinada que foi pelas direção do PDT e do PPS. Não se trata, por conta disso, de inconformismo. Se trata de direito prejudicado. Por isso que, como cidadão, busco a justiça como instância final de cidadania. Portanto, para corrigir a injustiça, nós temos que buscar a própria justiça através do Poder Judiciário. Segundo turno, como está posto ainda, não tenho nada contra qualquer candidato. Eu não tenho posição contra ninguém. Eu tenho uma posição a favor de mim e dos que me fizeram candidato, e tenho, obviamente, o direito de estabelecer que no segundo turno, após 3 meses de campanha, onde eu vinha pregando na sociedade fortalezense, através de orientação do nosso estrategista político, que Fortaleza teria que ter um prefeito para chamar de seu, eu jamais poderia trair esses eleitores e me posicionar favorável a em palavras diretas, nem voto no candidato da prefeita, nem voto no candidato do governador. E a minha fundamentação é muito simples. Não voto no candidato da prefeita, porque na minha
Constituição, foram 8 anos de uma administração que deixou muito a desejar. É o primeiro ponto. Votar no candidato a prefeita seria, para mim, uma incoerência com aquilo que a gente vem cobrando, eficiência administrativa que não tiver ao longo desses 8 anos. Votar no candidato do governador seria negar a minha própria história. Como é, e aí me permita um pouco de emoção, como é que Heitor Ferri poderia subir no candidato, não no candidato Roberto Cláudio, mas como poderia subir no candidato do governador, tendo feito severas críticas a algumas condutas do governante e de seu governo, como, por exemplo, quando critiquei com veemência, levando à justiça o escândalo dos empréstimos consignados. Como poder estar no palanque do candidato a governador se critiquei os shows que fogem à realidade do Ceará? Como ir para o palanque do candidato a governador se esse governo não tem a transparência devida com a sociedade através das informações que me foram negadas ao longo desses últimos 6 meses como deputado estadual? Portanto, por me contrapor a uma série de posturas que considero aéticas por parte do governo, eu jamais poderia apoiar o candidato do governador para a prefeitura de Fortaleza. E o que é mais grave, não poderia votar no candidato do governador, como não vou votar, porque perfila-se uma oligarquia no estado do Ceará, perfila-se uma hegemonia política que é prejudicial à democracia. Portanto, fundamento meu voto desta forma, porque tenho receio e é muito ruim para a democracia a hegemonia política, né, de um grupo familiar ou de um grupo de amigos. Portanto, a posição é firme. Nem voto no candidato a prefeito e nem voto no candidato a governador. E desautorizo qualquer manifestação usando o meu nome para confundir a população. Não voto em um, como não voto em outro. Portanto, qualquer uso do meu nome é uso indevido sem a minha autorização. Eu não posso, procurei uma assessoria jurídica, proibir um cidadão que votou em mim, no segundo turno, manifestar que vota a favor de alguém. A favor de um ou a favor de outro. Mas, obviamente, por iniciativa própria, não por minha autorização.